Olá, boa noite. Estão me ouvindo bem? Tudo certo com o áudio? Porque na semana passada falaram que mudou a minha voz. Tá tudo ok com o áudio? Tá tudo ok? Então vamos lá. Eu gostaria de começar orando ao Senhor, entregando este momento a Ele. Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Senhor, eu me rendo agora plenamente em Tuas mãos, para que o Senhor venha me fazer, Pai, como o canal de bênção para a vida das pessoas que aqui estão, aquelas que ouvirão, aquelas que entrarão, qualquer um, Pai, que tiver acesso a essa live, que esta palavra venha ser uma palavra rema, venha ser uma palavra que acerte ao alvo daquilo que cada um necessita. Em nome de Jesus, eu me coloco plenamente em Tuas mãos, para que através de mim o Senhor venha fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje está lá em Daniel 12. E agora, a voz está ok? Eu não sei o que está acontecendo, porque para mim tá tudo ok. E agora? A voz continua mudada? Ângela? Eu não entendo porque a minha voz está diferente, mas de qualquer forma, deixa eu verificar aqui. Bom, eu não sei o porquê dessa alteração de voz, mas vamos que vamos, né? Vamos lá, eu gostaria de falar o tema de Daniel 12, que é assim, quem te protege? Esse seria o tema da palavra de hoje e eu gostaria de ler aqui com você. O tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muito conduzirem à justiça, como as estrelas sempre, eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até o tempo do fim, muitos os esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que o espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Glória a Deus por essa palavra. Quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu fiquei meditando, né? A gente sabe que Daniel era um profeta
a qual o Senhor revelou muitas coisas do futuro, do Apocalipse para ele, e essa passagem de alguma forma é sobre isso. E mais o tema que eu gostaria de abordar especificamente não seria a parte escatológica ou de alguma forma trazer com a profundidade a questão desse assunto no quesito de minúcias, mas eu trouxe algo de forma geral daquilo que o Senhor revelou a mim. Então aqui fica claro, né, que diante dessa revelação que Daniel levantou, que ali no início do texto ele fala, e Gabriel, né, e Gabriel estava ali. Então, de alguma forma, fica aqui muito claro que Deus enviou Gabriel, trazendo nessa leitura qual eu fiz, para proteger aquele povo que ali estava diante da revelação que ele estava dando. E aí o que me chamou a atenção nesse livro, né? Nessa parte desse capítulo do livro de Daniel, porque ele disse assim, ó, aqueles que estão inscritos no livro da vida serão salvos, serão protegidos, né? E aí eu fui ler em outras versões e cada uma delas ali está dizendo que aquele que está com o nome inscrito no livro da vida, este será protegido, né? E isso foi algo que me chamou muito a atenção, porque diante dessa situação adversa, a qual estaria ali acontecendo uma revelação para o fim dos tempos, esse povo que tem o nome inscrito no livro da vida será salvo, né? E aí, o que mais me chamou a atenção diante disso? Que aqueles que morreram irão ressuscitar, outros receberam a vida eterna e outros o castigo da vergonha eterna. E você? Qual é a categoria que você se encontra hoje? Você está inscrito no livro da vida? Aquele que morreu não tem como responder, né? Mas se de repente a morte chega hoje para você, naquele dia você ressuscitará para a eternidade? Aí outros receberão a vida eterna e outros o castigo eterno. Então eu creio que essa palavra que o Senhor nos traz hoje, aqui é uma promessa do Senhor, né? E ele diz ainda assim que aqueles que são sábios e levam a humanidade a Jesus, né? Que leva Jesus, ensina o caminho que a pessoa deve andar, como o nome dela ser inscrito no livro da vida, leva essa pessoa a caminhar e trilhar um caminho de obediência conforme a palavra de Deus diz. Então esses sábios, né, a Bíblia diz assim que de alguma forma eles serão de alguma forma uma bênção na vida dessas pessoas, e eles receberão por eles terem levado essas pessoas a entenderem a profundidade do evangelho, entenderem que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E ninguém pode ir ao Pai se não for através do Filho. Então aqui há uma promessa, né? E aí, o que o anjo orienta Daniel? Ele fala assim, Daniel, mantém sigilo dessa informação agora, que é o tempo qual eu estou te revelando. Silêncio, ainda não é tempo de abrir a tua boca e falar, mas chegará um tempo aonde as pessoas buscarão conhecimento sobre isso. Então significa que no fim dos tempos as pessoas iriam buscar, tanto é que tem uma matéria dentro da teologia que chama escatologia, que é especificamente para tratar a volta de Jesus, o Apocalipse, o que vem antes, o que vem depois, e sabemos que tem algumas vertentes, cada um tem uma interpretação, mas a certeza real de tudo isso é que Jesus voltará e de alguma forma todo mundo passará por esse tempo, o qual Daniel disse. Então, Daniel, ele vê o quê? 2 homens, né? Ele vê um em cada margem do rio. E um deles
que estava ali sobre as águas, vestido com a roupa de linho, ele é questionado. O que haveria de acontecer, né? Então, de alguma forma, ele traz uma resposta ali, ó. Quando o povo de Deus irá ser subjugado pelo anticristo por 3 anos e meio. Aí Daniel fala, ok, mas e aí? Eu não tô entendendo qual que é o resultado disso tudo, qual é o propósito disso tudo, né? E aí eu creio que aquela pessoa que está ali de linho pairando, porque o único que é capaz de jurar por si mesmo é o próprio Deus, né? Então Jesus ali, ele fala assim que haveria de chegar um tempo que somente essas pessoas entenderiam o que aconteceria nesses 3 anos e meio. Então, de alguma forma, aqui ele está dizendo que diante desses 3 anos e meio haveria o quê? Uma situação onde muitos passariam por sofrimentos, perseguições, tribulações, com o objetivo de santificarem, de serem santificados. Então, o capítulo todo, ele vai dando uma resposta dentro daquilo que está sendo questionado a partir de Daniel, né? E aí, o que ressalta, né, para mim aqui dentro desse capítulo? Que os maus, eles continuarão maus, né? Então, diz lá na palavra que aqueles que continuam perversos, aqueles que continuam com o coração fechado, aqueles que continuam com a mente e a escolha delas fechada para o evangelho, eles permanecerão da mesma forma. Mas que eu e você possamos de fato escolher ter uma vida caminhando com Deus, né? Porque para a gente ter o nosso nome escrito no livro da vida, a gente precisa aceitar Jesus. Então, aqui também ele fala que a partir do dia que a adoração do templo findar e o anticristo for colocado lá, haveria ainda mais 3 anos e meio. Então, 3 anos e meio, 3 anos e meio, né? E aí totaliza o tempo de 7 anos. Mas ele diz que mesmo diante de toda a tribulação, né, haverá felicidade para aqueles que perseverarem. Então, eu creio que diante dessa adversidade a qual o povo de Deus irá ser subjugado, né? E o anticristo vai tomar ali, depois de 3 anos e meio, assento no templo, né? Ali vai ser aterrorizante. Só que hoje Deus, ele tá dando a oportunidade para mim e para você de reconhecer que o fato dele ter morrido por mim, por você, você não precisa de alguma forma passar por isso, né? Eu creio, da forma a qual eu já estudei a escatologia, que o Senhor, a gente vai ficar só um pouquinho, né? Quem sabe talvez esses 3 anos e meio ou antes disso o Senhor venha arrebatar a sua igreja, né? E esse povo que fica ali vendo que o anticristo vai reinar, onde não vai ter mais o poder de Deus atuando na terra, o Espírito Santo se retira da terra e ali ficará cada um por si, né? E aí tanto é que ele fala, mas os que perseverarem, eles serão felizes. Então, ali vai voltar a ser como na época do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, né? E hoje, Jesus, ele dá vida, ele já deu a vida dele por mim e por você, ele já ressuscitou, né? Ele já pagou o preço de morte na cruz para que eu e você pudéssemos ter esse encontro com o Pai, né? Então, que você tenha essa certeza e olhe para toda essa questão. E aqui ainda diz assim, ó, apesar de ter dado a revelação a Daniel, ele diz para ele não se preocupar. Ele diz para Daniel levar a vida dele normalmente, pois o dia do descanso viria para Daniel e ele ressuscitaria para receber sua justa recompensa, seu justo prêmio diante da vida que Daniel escolheu ter na terra. Então, essa revelação que foi dada do fim dos tempos para Daniel, o que Deus estava dizendo para ele? Daniel, eu te conheço, teu nome está escrito no livro da vida, tu tem intimidade comigo, tu paga o preço de alguma forma por amor a mim, a tua escolha tem sido sempre
por mim em primeiro lugar. Então, filho, tu não precisa se preocupar, porque vai chegar o dia que você vai morrer, mas também chegará o dia que você ressuscitará para receber o justo prêmio da tua escolha, né? E aí, o que de alguma forma a gente pode trazer para os nossos dias, né? Atuais. Já estamos preparados para este fim? É algo que eu e você devemos refletir, né? As lutas, as tribulações e as perseguições que estamos passando agora está nos preparando para que a gente tenha uma vida santificada diante do Pai, né? Quais são os sinais do fim dos tempos, né? Peste, fome, terremotos. A Bíblia diz que vai ter sinais no céu, isso já está ocorrendo. Vai ter sinais no sol, já está acontecendo. Sinais na lua, já sabemos o quão verdadeiro é isso. Sinais nas estrelas. As nações estarão com medo do rugido e o bramido do mar. Isso já vem acontecendo. Agora mesmo tivemos um tsunami terrível no Japão. E aí quantas outras cidades estão sendo assoladas com inúmeros sinais de que a volta de Jesus é iminente. E aí, quem te protege diante de todas essas situações? Quem é o teu protetor? Quem é aquele que deu a vida por você, sabendo que te faz ter convicção de filho amado, para que você se sinta protegido em meio a tudo isso? Então, que eu e você possamos estar atento, porque os cientistas, eles estão avisando nas redes sociais, né? Eles estão falando pra gente guardar alimento, pra gente guardar vela, pra gente armazenar água, pra gente comprar suprimentos de modo geral. Os próprios cientistas estão aí nas redes sociais trazendo essa realidade pra gente, né? E aqui a gente tem ouvido também sobre pessoas milionárias que estão fazendo bunkers, né, com tudo que é suprimento ou tudo que o dinheiro pode comprar para trazer dentro desse bunker um conforto diante desse caos, o qual acontecerá com o mundo, né? Só que eles se apegam no quê? No que o dinheiro pode comprar por eles. Mas e a alma? E a salvação, né? Então, eu e você, o que nós temos de certeza naquele que deu a vida por nós? A garantia plena de que ele vai estar nos guardando, porque ele fala que ele é fiel. Ele fala assim que todo aquele que tem o nome inscrito no livro da vida, ele há de proteger. Então, como anda a sua alma? Como que está a sua comunhão com Deus, né? Se Jesus voltar nesse exato momento, você tem certeza e convicção da sua salvação? Você vai ser arrebatado? Ou você ficará aqui para passar nessa tribulação e grande tribulação? De 3 anos e meio, 3 anos e meio, 7 no total. Né? Então é importante que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. E aí você me pergunta, Tati, eu não tenho, eu nem sei o que é isso. Como eu posso ter o nome escrito no livro da vida? Né? Quando você aceita Jesus de todo o teu coração, sabendo que ele é o único Deus, mediador entre o Pai e nós. O Filho é o mediador. Então, se você crê que Jesus veio ao mundo como Filho de Deus, morreu, ao 3º dia ressuscitou e hoje está à direita do Pai. Se você crê nisso, você será salvo. Então, esse é o primeiro passo para ter seu nome escrito no livro da vida. Mas e a caminhada com Deus? Primeiro ele fala, vinde como estás. Não é assim, eu vou parar de beber para eu ir, eu vou parar de fumar para eu ir, eu vou parar de ver pornografia para eu ir, eu vou tentar melhorar partes da minha vida para eu ir para Jesus. Não, a palavra de Deus diz, vinde como estás. E aí, qual que é o segundo passo? Você aceita Jesus como seu Salvador. E qual é o terceiro passo? Você permite ser transformado. O velho homem, a velha mulher, ser transformado pela palavra. Então, o que é a transformação pela palavra?
é assim: se eu minto, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu fofocava, eu não fofoco mais. Se eu não obedecia às leis humanas, eu passo a obedecer. Se eu fazia qualquer coisa dentro dos princípios de Deus, o qual eu ainda não tenho domínio, eu me rendo ao Pai, o Pai transforma a minha vida, porque Ele veio com a graça capacitadora para nos ensinar e nos fortalecer, porque sozinho a gente não consegue se manter firme para ter a eternidade. Por isso o Espírito Santo veio. Jesus subiu ao Pai e o Espírito Santo veio, porque quando confessamos Jesus como o único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de nós. E a partir do momento que o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de nós, a gente desenvolve uma comunhão de oração, de leitura da palavra, de ter devocional diário com o Pai. A gente passa a buscar mais, a gente passa a jejuar, a gente passa a buscar seguir de alguma forma uma igreja que tenha o padrão mais próximo da Bíblia, porque a gente sabe que não existe igreja perfeita, mas vai ter aquela a qual você vai se identificar, que tá ali, ó, caminhando do ladinho da palavra de Deus. Então significa que você precisa caminhar escolhendo todos os dias ter uma vida de santificação, uma vida de renúncia para o pecado, porque todas as vezes que você tira algo seu, você renuncia a algo do seu eu, Deus põe algo dele. Jesus põe algo dele, e aí nessa caminhada, a partir da renúncia, a partir da entrega, a partir do momento que você confia plenamente nele, ele vai fortalecendo você nele mesmo, que é a rocha verdadeira. Então pode vir o caos, pode vir a tempestade, pode vir qual situação for, você estará firmado nele. E ele vai te capacitar através do Espírito Santo para que você consiga vencer todos os seus pecados. Tudo aquilo que você fazia de errado antes de conhecer a Jesus. Porque temos ali como exemplo aquela mulher que foi pega no adultério, né? E aí quando ela foi pega ali em flagrante, significa o quê? Que pela lei ela teria que ser apedrejada. Jesus se encontrava ali. E aí a saída que Deus encontrou no amor para que aquela mulher não fosse apedrejada, mas fosse dada uma segunda chance para ela, foi: ele calmamente escreveu ali na areia. E aí ele fez uma pergunta: todos que estão aqui, que pegaram a mulher no ato de adultério, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É fácil a gente atirar a pedra no outro, mas naquele momento, Jesus falou assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque todos pecamos e todos fomos destituídos da glória de Deus. Mas através da morte de Jesus e ressurreição, ele nos tornou filhos amados de Deus, enxertados na videira verdadeira pela morte de Jesus. Porque se por Adão entrou o pecado, por Jesus o pecado foi anulado. Então eu e você temos convicção de que Jesus fez isso por nós. E aí, quem vai nos proteger agora no fim dos tempos? Quem há de proteger o seu povo? Aquele que tem o nome escrito no livro da vida e de alguma forma caminha para a vida eterna. Porque aquele que escolhe Jesus, ele fala assim: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então, o que Daniel de alguma forma nos traz aqui, né? Essa reflexão, né? Da gente se santificar, da gente viver de acordo com os princípios bíblicos, de deixar de alguma forma o velho homem e a velha mulher morrer, porque chegará um tempo que haverá perseguição. Chegará um tempo que a situação vai ser crítica para os cristãos. É bíblico. Não tem como a gente fugir disso. A diferença é
Quem te protege diante dessa situação? Qual é a certeza que você tem de proteção? É o seu dinheiro? Né? É a sua riqueza? É um bunker? É o alimento? É a água? Isso acaba. Mas e aí? Quando tudo findar? Para onde você vai? Você vai para a vida eterna ou você vai para o castigo eterno? Então, que você tenha certeza de quem é aquele que te protege. E, de alguma forma, é importante você saber que a sua decisão hoje define a sua eternidade. Se você optar por receber Jesus como seu único e suficiente Salvador em seu coração, em sua vida, e ele mudar a tua história, você terá um protetor. Você tem alguém que cuida de você, porque a palavra de Deus diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. E quem é de Deus, o diabo não pode tocar. A gente sabe que a gente vai passar por lutas, tribulações, perseguições, mas nós temos um dono que criou os céus e a terra, e tudo está no controle de suas mãos. Tudo está no controle da mão de Deus. Então, a situação adversa que muitas das vezes vem sobre as nossas situações, aqui em Daniel está dizendo, para a santificação, para que você seja melhorado, para que Deus te dê autoridade diante dessa sua dificuldade, para você romper, para você orar pelo outro, para você interceder, para você, de alguma forma, caminhar para a vida eterna. Então, decida hoje ser protegido por Jesus. Decida hoje e tome a melhor decisão da sua vida, porque é maravilhoso, ele nos amou primeiro. Não é nós que o amamos, nós que o aceitamos. Ele nos aceitou, ele nos escolheu. Ele falou que ele deu o filho dele para morrer por toda a humanidade, sem isentar ninguém. Ele incluiu todos. Então decida hoje ser protegido por Jesus. Então, tem mais uma parte que eu coloquei aqui que diz assim, ó: não deixe todo o sofrimento dele, né, de Jesus, ser anulado por uma decisão errada sua de você não aceitá-lo. Aceite Jesus, né? Então, se ele decidiu morrer por você e de alguma forma ressuscitou, enviou o Espírito Santo para que hoje você pudesse ser protegido por ele. E eu falo isso protegido em qualquer situação, não é só no fim dos tempos ou quando vier esses 3 anos e meio e mais os outros 3 anos e meio, quando o anticristo reinará. Eu não estou dizendo somente nisso, eu estou dizendo hoje. Ele vai te proteger dentro da doença, né? Porque às vezes ele permite a doença, mas ele cura, né? Dentro do caos financeiro, ele permite a situação financeira vir sobre nós e nos ensina diante disso para rompermos, mas ele nos protege. Ele nos protege dos nossos inimigos, né? Então, em toda a circunstância da sua vida, Jesus irá te proteger. E toda aquela situação adversa que vier, também é permissividade do Pai, para que você rompa nessa área, para que você, de alguma forma, faça igual ele fez com a mulher, voltando lá que eu não concluí, a respeito da mulher que foi pega no ato de adultério. Ele falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ali ele protegeu a mulher da morte. Só que ele falou para a mulher, mulher, vá e não peques mais. Então ele não permitiu que ela fosse morta, ele protegeu ela da morte. Porque se ela morresse no adultério, ela não teria salvação. Mas o Senhor falou assim, eu estou te dando a segunda chance. Eu estou protegendo a tua alma, o teu espírito, tudo que é você, para você caminhar corretamente, para que você vá para a eternidade. E aquela mulher, a gente sabe que ela decidiu caminhar naquilo que Jesus orientou ela. Vá e não peques mais. E ali ela decidiu. Significa que a mulher foi santa pro resto da vida? Não, mas a caminhada com Cristo, a cada passo, a cada dia, a cada escolha,
ela optava: eu quero me santificar nessa área, eu quero andar com Jesus, eu quero que Jesus venha e resplandeça quem Ele é em mim e através de mim. Não foi à toa que Jesus privou aquela mulher, que Jesus privou ela da morte cruel, de apedrejamento. Foi o amor dele. E quando ela se sentiu amada, quando ela se permitiu ser olhada por alguém que poderia protegê-la, ela aceitou a proteção do Pai, ela aceitou a proteção de Jesus. Então, assim como hoje eu, para a glória do Senhor, porque não é mérito meu, porque cada dia a gente tem que morrer para nós mesmos, né? Mas pela bondade e misericórdia, a graça capacitadora do Pai, eu posso dizer que hoje eu tenho meu nome escrito no livro da vida. E você? Hoje eu posso dizer que eu tenho a proteção do meu Pai. E você? Eu tenho certeza. Tati, como você tem certeza? Se você passa luta e tribulações e dificuldades, porque é Ele que me sustenta diante de todas elas. É Ele que me capacita diante de todas elas. É nele que está a minha esperança, é nele que está a minha convicção de vida, é nele que está tudo, 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 tudo. Então significa que quando você é firmado na rocha verdadeira, quando você é firmado em Jesus, não importa qual seja a sua situação, não importa qual seja o caos que você vive, mas Ele estará te protegendo, Ele estará te guardando, Ele estará sendo o teu Pai. E você, como bom filho amado do Pai, estará sendo protegido e guardado por Ele. Amém? Então que você reflita sobre essa mensagem e que, como Daniel recebeu essa revelação para os nossos dias atuais, diante de tudo que a gente está vendo, diante de tudo que a gente está ouvindo, né? Porque a gente entra nas redes sociais, está lá o caos instalado. Quem vai te proteger? Quem te protege hoje? Acontecendo o arrebatamento, você imediatamente vai subir? Então, busque aceitar Jesus como seu Salvador e tenha convicção de que quando você confessa com a tua boca, eu aceito Jesus como o meu único e suficiente Salvador diante dos homens, o Pai te confessará Jesus te confessará diante do Pai e dos anjos. Então tenha plena convicção de que essa é a melhor escolha que você possa fazer nessa vida, para que na outra vida, que será eterna, você tem 2 vidas eternas, com o Pai ou sem o Pai, para o castigo eterno ou para a glória do Senhor. Então escolha hoje renunciar coisas deste mundo, para que você viva a plenitude de Deus na eternidade. Amém? Que Deus abençoe sua vida e eu glorifico ao Pai por esse tempo qual a gente está aqui, por esse tempo qual o Senhor nos colocou, e eu gostaria de orar por você. Se você quer fazer essa oração agora, repita comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida, e escreve o meu nome no livro da vida, para que a partir de hoje o Senhor mande o Espírito Santo entrar na minha vida e mude a minha história. E não importa qual seja a situação adversa a qual eu passo, mas eu, na minha caminhada e na minha escolha contigo, terei a plena certeza e convicção de que eu sou guardada por ti. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.